Olá pessoal, aula 10, parte 3. O que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de transformação de fonte, ok? Olá, a gente está só relembrando em que parte da matéria nós nos encontramos. Nós nos encontramos naquela parte onde nós estamos introduzindo novos teoremas, novos conceitos que vão fazer o quê? Simplificar a análise do circuito. Esse é o nosso objetivo. Ok, pessoal? Vou continuar, hein? Hoje, ó, transformação de fonte, minha bolota aqui. E vou sair daqui para não atrapalhar. Né? Ó, transformação de fontes. O que é que esse senhor está dizendo assim? Qual é o objetivo? O objetivo de transformar fonte é simplificar meu circuito, facilitar a análise dele. Qual o conceito que está atrás? O conceito que está atrás é equivalência. Um circuito é equivalente ao outro quando? Quando a relação tensão e corrente nos seus terminais são idênticas. Tranquilo? Entendido? É o que nós queremos saber aqui? O que nós queremos saber é quando esse circuito aqui, ó, que é uma fonte de tensão em série com resistor, é equivalente a uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, com o mesmo resistor. Certo? Quando é que esse circuito é equivalente a esse outro aqui? Quando a relação tensão e corrente nos terminais desse circuito em A e B é igual à relação de tensão corrente nos terminais desse circuito B. Sim, super simples. Então o que é que eu vou fazer? Vou achar a relação tensão e corrente desse circuito, achar a relação tensão e corrente desse outro circuito, igualar e ver quando eles são essas relações, para que condições eu tenho que ter para esse circuito ser equivalente. Olha para esse circuito aqui. O resistor RL é igual nos dois casos. Então, se eu achar V, a relação V sobre I vai ser igual a esse RL, ou V igual a RI. Ok? Você achou um. Muito bem. Isso aqui é um divisor de tensão. Então, para achar V, eu aplico o divisor de tensão. Olha que maravilha. Quem é VL? É a tensão sobre esse RL sobre RG mais RL multiplicado por VG. Já achei. Pulo para outro circuito. Como eu falei, quem é que vai ser VL? Lei de Ohm vai ser IRL. Por que eu vou usar lei de Ohm? Por que eu falei lei de Ohm? Porque aqui eu quero usar o quê? Se do outro lado eu usei divisor de tensão, se eu tenho agora a fonte de corrente, muito bem. Divisor de corrente. Né? Aqui, ó. E aqui eu vou usar o divisor de corrente. Quem é I? I é RG sobre RG mais RL multiplicado por IG. Né? Quem é VL só é multiplicar esse I por RL. Correto? O que é que eu desejo? O que é que eu desejo? Eu desejo que essa tensão seja idêntica a essa tensão. Não é isso? Para esses circuitos serem que? Não estou ouvindo? Muito bem, equivalentes. Então, as tensões têm que ser iguais. Então vou continuar. O que é que vou fazer? Vou igualar essas duas equações. Igualar, ó, as duas equações. Vem aqui. Pá. Denominador igual, RL corta dos dois lados. Gente, olha o que eu cheguei. Se a tensão desse lado, né, foi igual a RG e G, corrente é a mesma. Circuitos são equivalentes. Caramba, que coisa legal. Estão lembrados desse triângulo fundamental de tensão da lei de Ohm? Ó, vê se não é isso. Ó.
tensão é RI. Então, se eu venho aqui no circuito, ó, tensão, ó, se eu fizer isso, esse circuito é igual a quem? É equivalente a esse aqui. Por quê? Porque a tensão desse aqui é igual a tensão desse aqui. Basta que VG seja RG e G. Agora, se eu quiser ao contrário, o que é ao contrário? O que é? Ah, eu quero, quer dizer, qual deve ser a fonte de corrente que eu tenho que colocar aqui para esse circuito ser equivalente a esse? Ó, a fonte de corrente vai ser V sobre R. Ó, que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Vamos fazer um exercício? Entenderam? Tá muito claro, não? Eu vou fazer esse exercício e depois a gente vai postular, mostrar, né? Aquele negócio de vestir um esporte fino na coisa, para a gente ir para balada. Então a gente vai colocar um esporte fino em transformação de fonte e vamos à luta, ok? Primeira coisa. Então vamos fazer um exemplozinho assim para ver se isso faz sentido. Considere o circuito abaixo. Um circuito bobo, não é uma fonte de tensão real com a carga. Encontre a tensão e a corrente sobre a carga. Ó, divisor de tensão. Vou achar aqui divisor de tensão. 3 sobre 5 vezes 10, não é isso? E eu tenho aqui minha tensão. A carga, vou pegar a corrente, é a corrente que eu quero, e calcule a tensão e a corrente sobre a carga. Ah, corrente. Com quem vai ser a corrente? Meu Deus do céu. Lei de Ohm, né? Acha a corrente igual a 2 amperes. Item 2. Substitua. Olha a malandragem do problema. Substitua a fonte de tensão por uma fonte de corrente equivalente e calcule a tensão e corrente sobre a carga. Explicando melhor, vou fazer a substituição da fonte de tensão por uma fonte de corrente equivalente e aí eu vou calcular novamente a corrente e a tensão sobre a carga. Se tudo estiver coerente, se tudo estiver certo, a tensão e a corrente que eu vou encontrar terão que valores? A tensão vai ter 6 volts e a corrente 2 amperes. São equivalentes. O que é equivalente? É nos terminais da fonte. Então, vamos lá. Quem vai ser I? I vai ser V sobre RG. I vai ser V sobre RG. Então vai ser I, vai ser 10 sobre 2, vai ser 5 amperes. Quem vai ser RG? 2 ohms. Então vou aplicar agora, que eu conheço 5 amperes, conheço 2 e conheço 3, aplico o quê? Divisor de corrente, né? 2 sobre 5 vezes 5. Corrente 2 amperes. Multiplicou por 3, 6 volts. 6 volts. O que se pode afirmar em relação aos resultados encontrados? Eu não vou afirmar nada. Os senhores vão afirmar. Em relação aos resultados encontrados, existe equivalência entre a fonte de tensão e a fonte de corrente com esta configuração. Ok? E agora vamos colocar o nosso esporte fino. Não é isso? Para toda fonte de tensão real. Real, o que significa? Que ela tem uma resistência interna. Existe uma fonte de corrente real equivalente.
e vice-versa. Para toda fonte de tensão real, ρ, V, a fonte correspondente I, V sobre R, a resistência em paralelo. Né? Fonte de corrente em paralelo. Fonte de corrente quer transformar em fonte de tensão. Tensão, RI, fonte. A razão entre tensão e corrente sempre vai ser R. A razão entre tensão e corrente sempre vai ser R. Ó. Razão entre tensão e corrente. Razão entre tensão e corrente. Bobagem. Que coisa boba, professor. Mas muito útil. Muito útil. Bem, falta dizer uma coisa. Isso também é válido para a fonte controlada. Nem vou me estender em blá 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 aqui. Está aqui para vocês se lembrarem. Tudo que foi feito para fonte independente, real. Real, professor? Real. Ideal não tem carga. Real tem resistência interna. Ouviu? Vamos agora concluir, né, o que nós sabemos sobre transformação de fonte. Fonte ideal, esquece. Não pode ser transformada em fonte... Uma fonte ideal de tensão não pode ser transformada numa fonte ideal de corrente. Esqueça. Agora, todas as fontes reais têm uma resistência interna. Que maravilha! Significa o quê? Que toda fonte de tensão real tem um circuito equivalente a uma fonte de corrente real. Mais uma que essa é fundamental. Vou até botar minha bolota aqui. Ó. A equivalência entre as fontes de corrente e tensão existe somente nos terminais externos na fonte. Ok? É como se colocasse uma coisa opaca dentro de uma caixa e puxasse 2 fiozinhos. Aí me disse ali, tensão e corrente. É o que me interessa. O que está dentro da caixa não me interessa. Pode ser uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. Caramba! Ah, para que serve isso, professor? Para que eu quero fazer essa transformação, professor? Meu querido, é para facilitar a sua vida. É para facilitar a nossa vida. É para facilitar a análise de circuito que nós vamos fazer agora. Ó, encontre a corrente I. Ó, tá vendo esse rosinha aí? Ó, tensão, fonte de tensão em série com corrente. Aí eu vou pensar, ó. Se eu transformar isso, o que é que eu quero? Eu quero essa corrente. Então, eu tenho que preservar esse ramo. Eu podia fazer por malha. 1, 2, 3, 4 malhas. Podia. Mas o que é que nós dissemos no início? São ferramentas que vão simplificar, vão te ajudar a fazer essa análise. Você olha o circuito, dá uma pensada e diz assim, ó, isso aqui pode ser transformado numa fonte de corrente em paralelo, então, em paralelo com a resistência. Boa. Aqui, ó, pode ser, porque se eu botar em paralelo aqui, essa vai se associar com essa aqui. Aqui, ó, se eu transformo essa fonte de corrente que está em paralelo com essa resistência em uma fonte de tensão, essa resistência vem para cá, e aqui vai ser uma fonte de tensão. Essa vai poder ser somada com essa. Cara, isso é uma boa estratégia. Então, vou pegar esses 2 blocos e transformar. Ó que maravilha. Quem é? 32 por 3 é a nova fonte de corrente. Esse 3 está em paralelo aqui. Tá? Esse outro lado, ó, 4 vezes 2, 8.
esse resistor vem para ser série. Ah, que maravilha, professor! Olha que coisa legal que a gente fez, né? Fizemos. Aí o que é que ele vai pegar agora? Vamos pegar essas duas aqui, ó. Essas, onde é que tá? Pô, faz isso comigo, não pega essas duas aqui e essas duas aqui, né? Resistência equivalente aqui, 3 vezes 6, 18, dividido por 9, 2 ohms. 3 ohms aqui. Vem aqui, né? Gente, tá ficando muito fácil, porque eu vou pegar essa. Se eu transformar isso aqui numa fonte de tensão em série com resistor, transformar isso aqui numa fonte de corrente em série em paralelo com resistor, esses dois aqui eu vou associar, correto? Então é isso que eu vou fazer, ó. 32 sobre 3 multiplicado por 2 vai dar 64 sobre 3. Esse 2 vem para a série. 8 dividido por 3, né? 8 sobre 3, e esse 3 vem em paralelo aqui, ó. Tá ele aqui. Certo? O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar esses dois, 3 vezes 6, 18 por 9, 2 ohms, tá? E vou transformar isso aqui numa fonte de tensão. Olha que maravilha. Ó, somei 2. Agora eu vou transformar isso aqui lá. Deixei quieto. Vou transformar isso aqui numa fonte de tensão, né? Transformei. Olha que maravilha, cara. Quem é essa corrente? 64 sobre 3 menos 16 sobre 3 dividido por 4, 6, 8. Que dá 2 amperes. Gostaram? Só para ficar claro, olha o espaço que nós demos, só usando transformação de fonte, hein, cara? Assim, resistência equivalente, lógico, né? Transformei fonte de tensão numa fonte de corrente numa fonte de tensão. Associei em paralelo, associei em série. Então, vim para esse circuito. Com esse circuito aqui, ó, fonte de tensão, aqui, ó, fonte de corrente, tá? Fonte de tensão, agora eu vou deixar quieto. Peguei esse aqui, fiz o paralelo, vai dar novamente 2 ohms, né? Trouxe para cá. Ó que maravilha. Fonte de tensão estou deixando quieta, aqui eu vou transformar numa fonte de tensão. Fonte de corrente, vou por 2 multiplicar, né? 8 vezes 2, 16 sobre 3, e esse 2 vem para cá. Então, ó, aqui eu mostrei os 6 passos que nós demos, única e exclusivamente usando transformação de fonte e associação de resistores. Eu estou incluindo essas duas propriedades como ferramentas de quê? De análise do circuito. Ok? Então, você tendo um circuito com qualquer configuração, você pode... A primeira coisa que você vai fazer, eu posso simplificar antes de aplicar a lei dos laços ou lei dos nós. Não é lei, né? Análise de nodal ou análise de malhas, eu faço essa análise. Como é que eu posso simplificar? Porque quando eu simplifico o meu circuito, o que é que eu estou fazendo? Estou diminuindo o número de equações a resolver, ou o número de incógnitas necessárias. Garoto! Gostou? Eu também. Somos dois que estão... Se está bom para você, está bom para mim, a melhor coisa que a gente tem a fazer é se despedir, não é isso? Transformação de fonte, você acha que acabou? Não. Na próxima aula, a gente vai voltar à transformação de fonte. Ok? Porque você viu que eu não falei de fontes dependentes. Eu vou falar nisso no próximo bate-papo que nós tivermos. Certo? Queridos, até a próxima, sem muita delonga, porque hoje eu estou cansado.